Vamos acompanhar nessa edição um crossover entre Tex e o Vaqueiro de Aço, uma aventura num trem, numa locomotiva, grandes histórias pela frente. História de hoje: Trem Pagador. Em uma viagem de trem pelas áridas paisagens do sertão paraibano, dois aventureiros seguem uma misteriosa cidade de Itaporanga após receberem uma carta intrigante de Ronaldo Vacote. O convite promete revelar antigos segredos envolvendo seus sobrinhos desaparecidos, mas também desperta com desconfiança e presságios sombrios. Enquanto o trem avança pelo deserto escaldante, os viajantes percebem que estão entrando em uma janela repleta de perigos ocultos, mistérios do passado e ameaças que podem mudar suas vidas para sempre. Durante a longa viagem rumo à distante Itaporanga, dois companheiros discutem os desafios da jornada enquanto cruzam o deserto a bordo de um velho trem. Entre reclamações bem-humoradas, cigarros e provocações, fica claro que o destino guarda algo maior do que imaginavam. O misterioso convite recebido promete revelar segredos antigos e talvez riquezas ocultas, mas também desperta a sensação de que perigos imprevisíveis os aguardam ao fim da linha. Para o diabo! Se soubesse que pretendia me levar ao fim do mundo, preferia ficar no ócio. Pode crescer na primeira parada e voltar atrás, né? Mas nem imagino que perderia. Enquanto o trem segue cortando o deserto rumo a Itaporanga, a conversa entre os viajantes revela novas peças no enigma que os aguarda. Ronaldo Vacote, agora um influente vice-governador do estado da Paraíba, foi um antigo conhecido de guerra e promete revelar informações importantes sobre seus sobrinhos desaparecidos, João e Giba. Entre desconfianças, comentários sobre política e segredos mal explicados, cresce a sensação de que a viagem não envolve apenas reencontros familiares, mas também uma conspiração cercada de mistérios e interesses perigosos. E durante a cansativa viagem de trem até Itaporanga, os companheiros decidem espantar o tédio compartilhando antigas aventuras. Incentivado pelos amigos, Tex começa a relembrar um caso ocorrido antes, há uns anos atrás, durante a grande festa do cacau em Jequié, envolvendo figuras perigosas e acontecimentos misteriosos ligados ao seu velho parceiro Jordando Dick. Entre cigarros, risadas e lembranças do passado, a conversa transforma a jornada em uma narrativa cheia de suspense, preparando o terreno para segredos ainda maiores que aguardam até o destino final. Tex finalmente começa a revelar a origem de sua ligação com Ronaldo Vacote, voltando aos tempos de guerra, quando realizava perigosas missões infiltradas em territórios confederados, graças ao seu sotaque texano. Durante uma das suas jornadas noturnas próximas a Richmond, ele encontra Vacote em circunstâncias dramáticas, acusado injustamente de espionagem e prestes a ser executado por soldados enfurecidos. Em meio à tensão, ameaças e armas apontadas, nasce uma aliança marcada por coragem, lealdade e segredos que continuam ecoando muitos anos depois. E em um momento explosivo da narrativa, Tex intervém para salvar um homem inocente prestes a ser executado, disparando contra a corda da forca em um tiro preciso e surpreendente. Aproveitando a confusão, ele ordena que o condenado fuja enquanto mantém os soldados sob a mira do seu rifle. A ousadia do resgate transforma a situação em um perigo impasse no meio do deserto, revelando a coragem e a habilidade do pistoleiro diante de inimigos armados e prontos para reagir. Contra vocês, larguem os ferros e lembrem-se de que, se fizerem um movimento em falso, vão para o inferno. E mesmo mantendo os homens sob controle, Tex percebe que qualquer movimento em falso pode transformar a tensão em um massacre. Quando um dos pistoleiros tenta sacar a arma escondida, o herói reage com um disparo fulminante, provando que não está blefando. Em meio ao nervosismo dos capangas, um velho fazendeiro surge segurando uma serpente venenosa, aumentando ainda mais o clima de caos e perigo. Cercado por inimigos armados e ameaças inesperadas, Tex demonstra sangue frio absoluto para manter a situação sob controle. Após escapar por pouco da execução, o homem salvo por Tex foge desesperadamente, a cavalo pelas trilhas do deserto, ainda com as mãos amarradas, perseguido pela ameaça constante de seus inimigos. Demonstrando habilidade e coragem, ele consegue atravessar
cercas e terrenos perigosos até reencontrar Tex, que finalmente o liberta e o conduz para longe daquela região dominada por justiceiros violentos. De volta ao presente, a narrativa revela que, com esse resgate, marcou o início da importante aliança e aprofundou o mistério envolvendo Ronaldo Vacote e os segredos escondidos em Itaporanga. E agora quem conta a história é o Vaqueiro de Aço. Dois homens fugitivos armados liderados pelo primo Leslie. Tex e seu companheiro atravessam trilhas selvagens em uma corrida desesperada pela sobrevivência, enquanto os perseguidores diminuem a distância. Os dois tentam alcançar um rio próximo antes de serem cercados. Em meio ao calor do deserto e ao som dos cavalos galopando, a perseguição ganha ritmo frenético, transformando a fuga em uma batalha contra o tempo, a natureza e inimigos determinados a capturá-los a qualquer custo. Perseguidos por um grupo de cavalheiros armados e liderados pelo impiedoso Leslie, Tex e seu aliado armam uma emboscada às margens de um rio para tentar equilibrar a desvantagem numérica. Escondidos entre pedras e a vegetação, eles decidem atirar nos cavalos dos inimigos para interromper a perseguição sem provocar um massacre imediato. Enquanto os perseguidores atravessam as águas em alta velocidade, a tensão explode em um confronto inevitável, colocando à prova a coragem, a pontaria e a sobrevivência dos dois fugitivos. Após atravessar o rio sob intensa perseguição, Tex e o Vaqueiro de Aço procuram um abrigo em uma área alagada e coberta pela mata, tentando ganhar tempo antes que os homens de Leslie os alcancem. Decididos a resistir, os dois se preparam para o confronto. Tex verifica as armas enquanto orienta Vaqueiro a manter a calma e lutar pela sua própria sobrevivência. Em meio à escuridão e ao som de água correndo, a tensão aumenta enquanto os fugitivos aguardam o ataque de um bando enfurecido que se aproxima cada vez mais. Escondidos entre as rochas, Tex e Paulo Bick, o Vaqueiro de Aço, finalmente enfrentam os perseguidores em um tiroteio brutal. Com tiros certeiros, os dois conseguem derrubar cavaleiros inimigos antes que o bando consiga cercá-los, transformando a perseguição em um verdadeiro campo de batalha no deserto. Enquanto balas cruzam o ar e homens caem dos cavalos, Tex mantém a calma e incentiva o vaqueiro a lutar com precisão, mostrando que a única chance de sobrevivência é resistir até o último disparo. E o tiroteio se intensifica nas colinas rochosas, enquanto Tex e o Vaqueiro de Aço continuam resistindo aos avanços dos perseguidores. E mesmo tentando apenas atingir os cavalos, os disparos acabam derrubando vários homens do bando, espalhando caos entre os cavaleiros que atravessam o terreno acidentado. Em meio às explosões de tiros e à poeira do deserto, Tex percebe que a batalha está fugindo do controle, revelando como a luta pela sobrevivência se tornou inevitavelmente mortal para ambos os lados. A batalha às margens do rio se transforma em um verdadeiro inferno, quando os homens de Leslie avançam em massa pela água, ignorando os companheiros derrubados pelos tiros de Tex e Vaqueiro de Aço. Mesmo em menor número, os dois continuam resistindo atrás das rochas, disparando sem parar para conter o ataque dos cavaleiros enfurecidos. Enquanto os corpos e cavalos caem na correnteza, Tex percebe que será impossível deter todos os perseguidores por muito tempo, tornando cada tiro decisivo em luta desesperada pela sobrevivência. No final, eles colocaram o bando para correr, ou o que sobrou deles. De volta à tranquilidade do trem, Tex conclui a história da sangrenta perseguição contra Leslie Walcott, revelando como escapou por pouco da morte graças à ajuda do Vaqueiro de Aço. Entre lembranças da batalha, velhas rivalidades familiares e comentários bem-humorados, os companheiros discutem um misterioso pacto, entre aspas, citado anteriormente, aumentando ainda mais a curiosidade sobre os segredos escondidos em Itaporanga. Apesar dos perigos enfrentados no passado, a conversa termina em clima descontraído, com risadas e bebidas compartilhadas enquanto o trem continua avançando rumo ao desconhecido.